Olá, Igreja de Cristo, graça e paz. Vamos hoje continuar o nosso estudo do Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar conjuntamente os capítulos 11 e 12. Por que dois capítulos de uma vez? Vocês verão ao longo do nosso encontro que o conteúdo dos dois capítulos estão bastante entrelaçados. Então, didaticamente é melhor estudarmos os dois capítulos juntos. É um estudo que nós já estamos bem adiantado, nós estamos no encontro 11/17, estamos já bem avançados. Se você perdeu algum estudo anterior, nós já estudamos do capítulo 1 ao capítulo 10 do Evangelho de João. É importante que você faça a leitura do capítulo antes e depois, acompanhando aqui a nossa exposição, os versículos, você pode depois, a partir do encerramento do nosso encontro, ler o texto pausadamente, na medida que nós vamos explicando aqui, você vai vendo o sentido do conteúdo daquele capítulo. É muito interessante esse exercício. E nós estamos já hoje no capítulo 11. No capítulo 11 e 12, você vai ver que foi a última interação pública de Jesus com a multidão, e embates também com as autoridades religiosas daquele tempo. A partir do próximo encontro, do capítulo 13 em diante, nós vamos ter lá um trecho em que nós vamos ver Jesus agora em encontros íntimos com os discípulos, onde ele transmitirá suas últimas instruções, orientações para os discípulos. Depois nós vamos ver sua prisão, aquele momento de julgamento, crucificação e, por fim, ali nós vamos encontrar a ressurreição de Jesus e a ascensão aos céus. Mas o Evangelho de João, ele tem uma abordagem diferente dos outros evangelhos. Então, nós vamos ter peculiaridades que você só encontra no Evangelho de João. E o capítulo 11 é uma dessas particularidades. O seu conteúdo aborda basicamente uma passagem muito impactante para ter ficado só ali, né? Essa é uma questão muito interessante para se pensar. Só encontramos em João, nesse capítulo 11, a morte e ressurreição de Lázaro. E o capítulo 12, ele tem uma sequência que envolve este homem e sua família, suas irmãs. Então, é mais basicamente por isso que nós estudaremos de uma vez só os capítulos 11 e 12. O tema dessa nossa lição é a autoridade sobre a vida e a morte. Nós vamos ver que Jesus demonstrou autoridade sobre a vida e sobre a morte. Então isso estará sendo trabalhado aí os capítulos 11 e 12 do Evangelho de João. E o versículo-chave que nós temos aqui, aquele versículo que destaca todo esse conteúdo, no capítulo 11, versículo 42, Jesus diz: Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus tem uma oração, uma comunicação com o Pai, e ele fala com ele algo que Deus dá uma resposta. E ele está dizendo que ele está falando aquilo em alta voz para que as pessoas vejam essa interação e essa posição de Jesus de submissão ao Pai. Então, eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Este é o versículo-chave. E o alvo dessa lição, depois de tudo que nós expomos aqui, nós temos um alvo. Ao estudar essa lição, você vai firmar a ideia de que o poder de Jesus transcende a vida e a morte. Bom, aqueles 3 pontos da dimensão da aprendizagem, você vai saber, né? Na dimensão aprender, conhecer, saber, você vai relembrar a autoridade e o poder de Jesus Cristo. Por que relembrar? Nós já falamos bastante disso aí ao longo dos capítulos anteriores.
E vai servir, esse conteúdo vai te levar a servir intensamente a Jesus Cristo. O propósito desse conteúdo é que você sirva melhor e de forma mais intensa ao Senhor Jesus Cristo. E você é sempre provocado a reagir e agir. E qual que seria a reação que se espera de você ao final desse conteúdo? Que você adote princípios para auxiliar o contrito em suas dores. Você ter compaixão, trabalhar dentro do reino e no mundo que você interage no dia a dia, a sua forma de trabalhar com os contritos que sofrem dores. Vocês vão ver que sofrimento foi esse que Jesus consolou, trabalhou, né, e deu amparo, que nós podemos aprender a fazer o mesmo em situações semelhantes. Bom, os capítulos 11 e 12 permitem uma reflexão séria e oportuna no que se refere aos dilemas naturais da vida e da morte, e demonstram a compaixão de Deus por aqueles que sofrem o luto. Entretanto, a principal mensagem é que Deus tem autoridade sobre a vida e a morte, tanto física como espiritual. Nesses tempos que nós temos vivido, né, muitas pessoas têm passado por esse momento difícil da vida, né, o luto. E eu espero que, se você que está nos assistindo, nos ouvindo neste momento, receba aí o consolo do nosso Deus no seu coração, por meio do que vai ser colocado aqui em termos de ensino, né? E eu me coloco aqui neste momento como aquele que pode também sentir a sua compaixão, sentir a sua dor e orar e juntamente contigo buscar consolo no Espírito Santo. Jesus, ele é o doador da vida. Esse é o primeiro ponto do nosso conteúdo de hoje. Jesus, o doador da vida. Você depois vai poder ver isso entre os versículos 1 e 44. É um grande trecho desse capítulo 11 de João. Porém, nós vamos trabalhar esse grande trecho de 1 a 44 em pequenas frações de passagens, né, para que facilite o nosso trabalho aqui e desenvolvimento. E dentro deste grande trecho, como eu já disse, nós vamos ver entre os versículos 1 e 5 do capítulo 11 de João, né, um pano de fundo de tudo que vai ser trabalhado e tudo que João quis nos apresentar. A passagem trata do dilema de uma família amada por Jesus que morava em Betânia. Um de seus membros, Lázaro, ficou doente e faleceu. O drama se desenvolveu com o recado das irmãs de Lázaro, que transmitia o desejo de que Jesus o curasse. Aquele evento revelaria a glória de Deus e a vitória de Cristo sobre a morte. Você vê isso entre os versos 1 e 5 desse capítulo 11. E também entre os versos 6 e 16, nós vamos ver que os discípulos de Jesus foram provados, né? E o que aconteceu? Observem que Jesus aguardou 2 dias antes de ir até Lázaro. Tente imaginar o grau de ansiedade que a atitude de Jesus gerou nos discípulos e nas irmãs de Lázaro. Depois, Jesus chamou os discípulos e eles todos juntos seguiram para a Judéia. Os discípulos foram testados quando Jesus os chamou para retornar à região de perseguição. Algumas metáforas do texto são dia e sono. Dia simbolizava o tempo do ministério de Jesus na terra. E sono para afirmar que a morte ali de Lázaro, ele estava em sono. Que depois, na verdade, ele não estava dormindo. Os discípulos acharam que ele estava dormindo quando Jesus se referiu ao sono de Lázaro. Mas Jesus depois fala claramente, Lázaro morreu. Você vai ver isso entre os versos 6 e 16 do capítulo 11. Esse foi o teste, né, de colocar os discípulos, digamos, aí numa fria. Vamos lá para o lugar onde estão querendo me matar? Aí todo mundo, né? Então até Tomé vai dizer, vamos com ele para morrer junto com ele.
né? Esse foi o teste que Jesus colocou diante ali dos seus discípulos. E um outro ponto que nós vamos ver aí dentro desse grande tópico de Jesus, o doador da vida, nós vamos ver que a família de Lázaro também foi provada. A família foi provada. Nós vamos ver isso entre os versos 17 e 33 do capítulo 11. Jesus chegou a Betânia, onde a família morava, pois era comum as pessoas se locomoverem para consolarem lutados. Marta rapidamente foi ao encontro do mestre, enquanto Maria permaneceu em casa. Marta não almejava a ressurreição imediata do irmão, e sim o consolo de Cristo. Jesus usou uma espécie de dualismo para afirmar sua autoridade. Isso significa que ele é Senhor e doador da vida física e da vida espiritual. Esse seria aí o dualismo. Marta encontrou o consolo que procurava no Mestre. Maria se encontrou com Jesus logo em seguida. Num lindo ato de adoração, ela se prostrou diante de Jesus aos prantos. O choro de Maria levou Jesus à comoção, não pela morte de Lázaro, mas pelo efeito devastador que o pecado tem sobre os homens. Você vai ver aí nesse trecho entre os versículos 33 e 37 que alguns homens disseram, né? Se ele tivesse vindo, quem sabe, né? Ou se ele pudesse curá-lo, mas essa atitude de coração endurecido levou Jesus também a perceber que tanto a irmã de Lázaro, que estava totalmente inconsolável, e tinha outras pessoas ainda questionando o seu atraso, digamos assim, né? E isso foi uma motivação para o agir de Jesus mais à frente. Lógico que isso tudo para a glória de Deus. E depois de todo esse cenário feito, Jesus chegou, já teve contato com as duas irmãs de Lázaro, percebeu essa posição mais enrijecida dos religiosos que questionaram essa chegada, digamos, tardia de Jesus. Jesus vai para as vias de fato e realiza um milagre. Beber uma aguinha porque a garganta vai secando. E Jesus realiza um milagre. Você vai ver isso entre os versos 34 e 44 do capítulo 11, que é o que nós estamos estudando do Evangelho de João. Conforme as palavras de Marta, não havia mais sentido nem expectativa em querer ver de perto um corpo em estado de putrefação. O cheiro é ruim, péssimo, e já estava há 4 dias neste estado. Porém, todos testemunharam o grande milagre da ressurreição. Glórias a Deus. Imagine as pessoas testemunhando com os próprios olhos aquele milagre e tendo que reconhecer que Jesus é Senhor e doador da vida. Eu fico imaginando a grande oportunidade, o privilégio que essas pessoas tiveram de testemunhar a ressurreição de uma pessoa morta há 4 dias, já em mau estado, o corpo já em um estado ruim, né, de decomposição. Imagine o cheiro e ver a pessoa saindo com a palavra de Jesus. Como eu disse, essa narrativa você só encontra no Evangelho de João. E João exalta, procura mostrar para nós a divindade de Jesus, o poder que Jesus tinha, e nesse caso o poder sobre a morte. E Jesus estava em vias de ir para também o seu Calvário. E ele estava dando uma grande evidência que ele era a ressurreição e a vida, e que ele tinha poder sobre a morte. Então você imagine, tente ir para esse momento da história e estar ali como uma dessas testemunhas. Como que você reagiria vendo um homem morto há 4 dias saindo de dentro do túmulo após a ordem dada por Jesus para que ele voltasse à vida? Meu Deus do céu, eu queria estar lá para glorificar o nome de Jesus. E a reação de alguns dos religiosos, nesse caso, os judeus,
por causa do milagre da ressurreição de Lázaro, revelou certa ironia. Jesus é o doador da vida, mas por causa da ressurreição, ele provocou o risco de morte para si mesmo. É esquisito, né, essa ironia. Jesus traz um homem da morte para a vida e os religiosos querem pegar Jesus da vida e levá-lo para a morte, né, matá-lo. Ai, ai. Ele provocou isso, ele provocou risco de morte para si mesmo, Jesus fez. Provocou para si risco de morte porque trouxe um homem de volta à vida. Observe que os religiosos não negaram a veracidade do milagre. Verso 47 você vai ver isso. Mas ficaram preocupados em perder a posição diante dos romanos. O próprio Caifás teve que reconhecer a singularidade de Jesus, porém propôs uma alternativa injusta para isso. A morte de Jesus. Você depois leia lá os versos 49 e 50. Nós estamos diante já de um novo trecho, me perdoe, eu esqueci de falar. Nós já estamos entre os versos 45 e 57 do capítulo 11. Nós já avançamos, estamos num segundo ponto que tem o seguinte título: Jesus em risco de morte. Jesus passou agora a correr risco de morte porque trouxe um homem da morte para a vida. Que ironia. Continuando, então vemos todo o risco de morte que Cristo foi submetido por ressuscitar Lázaro. Esta foi a razão de Jesus parar de andar de modo público. Jesus foi para um lugar deserto e ficou por um tempo ali oculto por conta desta grave ameaça de morte. Não significa que Jesus estava com medo, mas simplesmente que sua prisão e consequente morte aconteceriam no tempo certo. Porém, os religiosos continuaram a persegui-lo intensamente. Depois veja lá os versos 55 a 57. Como eu disse lá atrás, no início desta aula, né, nós estamos nesse livro de João, na abordagem que João faz dos registros da passagem do nosso Senhor Jesus pela terra, e nós estamos nesse fim desse ministério, praticamente, porque do ministério público, porque a partir do capítulo 13 nós vamos ver Jesus já mais recolhido com seus discípulos e depois a sequência da história até a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Nós vemos aqui Jesus, né, já agora tendo uma interação com a família de Lázaro e com as multidões. Vamos já para o capítulo 12. O capítulo 12 está intimamente ligado com o capítulo 11 porque ele continua, apesar que passou-se alguns dias, você vai ver logo no começo do capítulo 12, passou-se um tempo e Jesus retorna. Ele tinha se escondido para não ser morto, né? Ele saiu para um lugar deserto e passou-se esse tempo, ele retorna depois de alguns dias e nós vamos ver o que vai acontecer. Isso está entre esse primeiro ponto, esse trecho bíblico está entre os versículos 1 e 19, agora já do capítulo 12. E nós estamos no terceiro tópico da nossa lição de hoje. Jesus, a família de Lázaro e as multidões. A relação de Jesus com esta família ia além do milagre da ressurreição. Todos os membros da família, de alguma maneira, serviram a Jesus. Primeiro, Marta servia. Ela trabalhava para que Jesus tivesse bom alimento e hospedagem. Lázaro, a segunda abordagem, Lázaro estava à mesa com ele. Papel do anfitrião, né? Provavelmente proferindo ali gratidão a Jesus. E o terceiro aspecto é que Maria ungiu, demonstrou honra a Jesus. Então Marta servia a Jesus, Lázaro permanecia com ele numa postura de anfitrião de Jesus e Maria fez um ato de unção em Jesus que você vê na narrativa que foi uma passagem muito bonita. Agora, observe o cenário oposto entre os versos 4 e 8. João menciona a fala de Judas Iscariotes
Inicialmente, aquelas palavras pareciam piedosas, mas indicavam um caráter reprovado. Judas não tinha intenção de fazer caridade. O que ocorria era que os apóstolos às vezes recebiam ofertas para a manutenção do grupo, né? E Judas era o tesoureiro. Judas se aproveitava de sua posição e pegava parte do dinheiro. Não foi à toa que ele, por dinheiro, traiu Jesus. E lá em 1 Timóteo 6:10, nós vamos ver uma passagem muito interessante que fala sobre o amor ao dinheiro. Então, Judas apresenta-se ali como alguém que parece que viu um desperdício de recurso quando Maria derrama em Jesus, faz a unção em Jesus com um produto muito valioso, que segundo ele serviria para fazer grandes obras em favor dos pobres. E Jesus dá uma resposta também de uma maneira repreensiva para ele, dizendo que os pobres sempre estariam no meio deles, mas aquele ato dela tinha um outro significado. Leia lá o texto, capítulo 12, a partir dos primeiros versículos até o versículo 8. A ressurreição de Lázaro despertou a atenção de muitas pessoas, incluindo dos opositores de Jesus. Veja lá entre os versos 9 e 11 do capítulo 11 de João. Sem dúvida, eles foram até Lázaro porque queriam averiguar os fatos sobre a ressurreição. Imagine alguém que morre, ressuscita e as pessoas ficam sabendo. Um parente recebeu a notícia: olha, fulano faleceu. Depois de 4 dias vem uma notícia. Lembra daquela notícia que eu te falei? Não era fake news, não foi engano, não é só que não. Ele voltou à vida. Jesus ressuscitou o nosso parente. As pessoas, o nosso conhecido, as pessoas iam para lá para ver. Queria ver como é que é uma pessoa que voltou da morte. Queria ver uma pessoa que ressurgiu dentre os mortos. Talvez até curiosidades. O que foi que aconteceu lá nesses 4 dias? O que você passou? Conta pra gente essa experiência. Né? Então isso estava atraindo multidões até Lázaro. E isso provocou nos religiosos, essa atração de pessoas para aquele local, provocou nos religiosos reações. Mas os religiosos que pretendiam matar Jesus resolveram matar Lázaro também. Olha só, Jesus ressuscita um morto e agora os religiosos querem matar o homem que passou pela morte. Mais uma ironia. Por quê? Lázaro estava atraindo pessoas, o testemunho de Lázaro estava atraindo pessoas a Jesus. E os ciúmes, a inveja desses religiosos, eles estavam querendo então agora matar Lázaro também, além de Jesus, para acabar com esse movimento. Talvez porque matando Lázaro desfariam ou esconderiam o milagre de Jesus. A sequência dessa narrativa mostra a entrada de Jesus em Jerusalém e o início do seu sofrimento, porque ali nos próximos dias, horas, ele estaria passando pelo seu momento mais difícil da sua vida. Por causa da profecia, os judeus criaram uma grande expectativa sobre Jesus. Eles gritaram: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel, verso 13. Mas pouco tempo depois, essas mesmas pessoas gritaram ainda mais forte: crucifique-o! Você confere isso no capítulo 19, versículo 15 do Evangelho de João. Há duas multidões distintas aqui neste encontro de pessoas que estão dizendo Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Primeira parte dessa multidão são aqueles que tinham testemunhado a ressurreição de Lázaro. E a segunda parte dessa multidão são os peregrinos que tinham ido a Jerusalém com antecedência para participarem da festa da Páscoa. Veja o versículo 55 desse capítulo 11. Pessoas que vieram com antecedência para Jerusalém para participar da festa, para fazer seus preparativos. E agora eles
todos saíram com ramos de palmeiras para encontrar Jesus. A primeira multidão era a grande responsável pela aproximação da segunda multidão. Aqueles que testemunharam a ressurreição de Lázaro trouxeram outras pessoas também para ver esse grande milagre, né, da ressurreição, e consequentemente, né, a fama de Jesus aumentou e as pessoas estavam seguindo, querendo conhecer mais esse Jesus. Enquanto os judeus esperavam um discurso revolucionário, o que Jesus vai então dizer? Ao invés dele fazer um discurso de posse de um novo rei de Israel, Jesus aproveita este momento para falar da sua morte. Então ele prediz a sua morte. Nós vamos ver isso entre os versos 20 e 50 do capítulo 12. Enquanto eles estavam ali naquela expectativa, o que ele vai dizer? O que ele vai falar? Vamos lá! Jesus fala da sua morte. A morte física de Cristo é o caminho à vida espiritual do homem. Você vê isso entre os versos 20 e 26 do capítulo 12. Ele não viera para desfrutar de uma vida de honra, de uma vida tranquila, uma vida magnificente, mas para sofrer uma vergonha e triste morte. E ele não fugiu disso, ele foi até o fim. O reino que ele viera estabelecer começara com uma crucificação e não com uma coroação. A paixão e a morte de Cristo resultariam em uma imensa colheita de benefícios para toda a humanidade, para mim e para você nesses dias atuais. A morte de Cristo é o modelo para o homem glorificar a Deus. Veja lá versos 27 a 29. Embora Cristo sofresse a angústia da dor física, ele sabia perfeitamente para o que ele veio. Significava ser preso, amarrado, esbofeteado, chicoteado, ridicularizado, crucificado e morto. A maneira mais plena de glorificar a Deus é obedecendo às suas ordens. Olha só, Jesus, ao ressuscitar Lázaro, ele estava dando uma mostra grátis, digamos assim. Ele estava antecipando algo que ele faria adiante, em poucos dias à frente. Ele voltaria à vida, só que agora não teria ninguém do lado de fora chamando. Jesus, volte à vida. Ele voltaria sozinho. Ele venceria a morte para com isso nos garantir salvação e vida eterna, pagar o preço do pecado e satisfazer a ira do Pai. Jesus, ele cumpriu isso e não fugiu, e ele foi até o fim, foi para isso que ele veio. Veja na passagem que nós estamos trabalhando nesse trecho de 20 a 50, o que ele fala sobre a sua missão. Não podemos perder de vista que a morte de Cristo é a punição pelos pecados de todos nós, em substituição por nossa condenação. Veja lá depois, Romanos 3, de 25 a 26. Ao anunciar o gênero de sua morte, Cristo declarou salvação aos que de salvação e condenação aos ímpios. Perdão, dei aqui uma travada na minha fala, eu vou repetir. Ao anunciar o gênero de sua morte, Cristo declarou salvação aos que se salvariam e condenação aos ímpios que o rejeitariam. Esse foi o último discurso de Cristo direcionado às multidões. Depois, ele só falou aos discípulos. Na seção que vai dos versos 37 a 50, João apresentou uma síntese de tudo o que ele ensinou nos capítulos de 1 a 12. Não é exagerado dizer que aqui, entre os versos 37 e 50 do capítulo 12 do Evangelho de João, temos o plano da salvação dito em palavras curtas, em poucas palavras. Sabe aquela expressão? Em poucas palavras, trocando em miúdos, né? Em síntese, entre os versos 37
e 50 do capítulo 12, nós temos um resumo do plano da salvação que Jesus veio trazer a nós. Que Jesus veio, né, colocar em ação, veio executar este plano. Nosso Deus Pai é o autor do plano, Jesus Cristo é o executor desse plano e o Espírito Santo é o aplicador, é aquele que vai convencer o homem e a mulher da sua condição de quem necessita desse sacrifício de Jesus para encontrar salvação e reconciliação com Deus. Então, nós vamos agora, partindo para uma parte final da nossa lição, ver 4 sentenças que resumem o teor do ensino de João, né, o apóstolo João. 4 sentenças. Vamos ver a primeira. A profunda incredulidade do coração humano. Esse trecho dos capítulos 11 e 12 de João, né, nós vemos assim um resumão dele em 4 sentenças. A primeira apresenta a profunda incredulidade do coração humano. Você depois confere isso no capítulo 12, versos 37 a 41. Cometemos um grande erro ao supor que contemplar milagres converte pecadores, como se milagres salvasse, né, levasse as pessoas a se arrependerem e se converterem dos seus pecados. O verso 37 revela quão profunda é a incredulidade que habita o coração do homem sem Cristo. Pela exclusiva autoridade e ação de Deus, tais pessoas tiveram o entendimento cegado. É uma passagem bem intrigante. O texto de Romanos 11, 7 a 25, leia depois, explica melhor essa tensa compreensão do controle de Deus na vida de algumas pessoas. Não nos compete compreender plenamente este mistério, mas tão somente crer. A segunda sentença é a necessidade de renúncia dos privilégios do mundo, aquelas facilidades que o mundo nos oferece. Você vai ver isso no capítulo 12, dos versos 42 e 43. Esses versos relatam que alguns líderes judeus acreditaram em tudo o que viram em Cristo. Não era uma crença para a salvação, pois não tinham coragem de confessar a fé em Jesus. Esses homens, eles estavam convencidos de que Jesus era o Messias. A consciência, a mente e o raciocínio deles os obrigavam a admitir, só que em oculto, que ninguém poderia realizar aqueles milagres se Deus não estivesse com ele e que Jesus de Nazaré era o Cristo de Deus. Mas eles não tiveram coragem de confessar isso. Não se arriscaram a confessar, não se arriscaram a enfrentar o ridículo e talvez a perseguição envolvida em tal confissão. Desta maneira, covardemente ficaram quietos e guardaram consigo mesmo as suas convicções. Olha só, tem muita gente que vê os milagres de Deus, coisas que Deus realiza ainda nos nossos dias, porém ele fica preso em alguns confortos, facilidades da sua vida, porque teria consequências se ele aceitar Jesus, teria que abandonar algumas situações. Então ele prefere admirar Jesus, mas não se entregar de corpo e alma. Então ele nega Jesus, ele não confessa Jesus, e como a própria palavra de Deus nos ensina, Jesus disse que no grande dia também negará e dirá a essas pessoas que não conhecem a elas, porque elas negaram a Jesus, não quiseram correr o risco por Jesus. A terceira sentença que nós vemos nesse resumão dos capítulos 11 e 12 é que o único jeito de sair das trevas é por meio da luz. Você depois confere isso nos versículos 44 a 46 do capítulo 12. Jesus reafirma o que já havia dito nos versos 35 e 36.
Ele é a luz que livra o homem das trevas. Só é possível enxergar em meio às trevas quem tem a luz. Se você está num lugar escuro, se você não tiver uma lanterna, seja do seu celular, ou uma outra luz, uma outra lanterna, ou acender uma luz, você não enxerga. E Jesus, ele é a luz que nos leva ao Pai. Jesus Cristo, a luz do mundo. A quarta sentença é a certeza de que o mundo será julgado por Deus. Versos 47 a 50 do capítulo 12. João revela que o propósito de Cristo aqui na terra foi a salvação. Contudo, Jesus também proferiu palavras que apontam o julgamento de Deus. Não há dúvida de que um dia a ordem será restabelecida. E nesse dia, todos os inimigos da cruz, sejam anjos, sejam pessoas, serão presos por toda a eternidade, onde passarão ali para sempre a condenação, sofrerão ali para sempre a condenação da morte eterna, que é a separação definitiva de Deus. E os salvos também passarão por um encontro de prestação de contas com Jesus Cristo no tribunal de Cristo, mas para confirmação da sua salvação. E assim nós podemos concluir o nosso estudo de hoje, tirando conclusões que nos levam a crer que aprendemos quão grande são o poder e a autoridade de Jesus. Em suas mãos está a morte e a vida, a salvação e a vida eterna. Seu grande amor por nós se revela em sua disposição de sofrer e morrer em nosso lugar. Ao tomarmos consciência desse grande poder, encontraremos paz e segurança em seu amor e cuidado por nós. Linda mensagem, linda conclusão. Jesus te ama de tal forma que ele se esvaziou totalmente da sua forma divina para receber em si a forma humana e assim conectar-se conosco, para falar nossa linguagem, para nos reaproximar do Deus Pai, que tanto amor tem por nós, que deu seu bem mais precioso em nosso favor. E dentro dessa ação da Trindade, o Espírito Santo nos convence da nossa condição de pecadores, de necessitados de Deus. Eu peço nessa hora ao Espírito Santo que fale ao seu coração e que te leve até a cruz, para que ali você se dobre e confesse que é pecador e carente de Deus e do seu amor. Assim nós terminamos nosso encontro deste dia. Eu te espero no próximo encontro, que será o encontro 12/17. Olha só, já estamos bem adiantados. Se perdeu algum encontro anterior, pelo próprio canal, você vai pela numeração dos encontros, né? Você vai saber qual é o que você perdeu. Nós estamos no encontro 11/17 e hoje nós estudamos os capítulos 11 e 12 do Evangelho de João. Eu espero que Deus abençoe a sua vida, que você tenha sido edificado com este conhecimento que foi aqui transmitido para você e que o Espírito Santo fale ao seu coração. Tenha um dia abençoado na presença do nosso bom Jesus.